Quando olhamos para esse salmo, Davi, ele estava na caverna do Adulão. A Bíblia, alguns historiadores vão dizer que ele tinha entre 20 e 22 anos. Então, ou seja, na caverna do Adulão, em meio à crise. E quando olhamos para esse salmo, Davi, em meio da crise ali, em momento nenhum ele vai praguejar contra Deus. Muito pelo contrário, ele coloca em prática a sua fé, a sua confiança, apresentando a sua situação a Deus, a sua angústia, apresentando a sua vida que estava, como ele mesmo diz e está na Bíblia, abalado, como ele mesmo diz que ele estava entristecido, e ele apresenta a Deus clamando, buscando em Deus um caminho e declarando em alta voz: meu Senhor, Tu és o meu refúgio. Ainda que eu esteja nessa caverna sozinho, Tu és a minha fortaleza, Tu és a minha necessidade. Ainda que eu esteja cercado de um monte de gente que não me conhece, ainda que a minha aparência aparenta ter fragilidade, ainda que a minha angústia transpareça, não se levanta um para cuidar da minha alma. Mas Tu és o meu refúgio. A Bíblia vai dizer que Davi é o homem segundo o coração de Deus. E ele coloca isso em prática, um jovem de 22 anos. Não abrindo mão daquilo que Davi conhecia por conta de uma crise, por conta de perseguição. E a perseguição que Davi sofre, ela reconhece que os seus perseguidores é mais forte do que ele. Mas deixa eu te falar uma coisa. O meu perseguidor, o teu perseguidor, pode ser mais forte do que nós, mas nós temos um Deus que Ele é todo poderoso, é um Deus que te ama, é um Deus que está contigo, é um Deus que não te abandona, nem no palácio, nem na caverna. Nem no palácio e nem na caverna. No palácio Ele está te ouvindo, na caverna Ele está te ouvindo. Deixa eu te falar, na bonança Deus está contigo, na crise Ele também está contigo. Esse é o Deus fiel a qual nós servimos. Mas eu quero voltar um pouquinho. Nesse período aqui, a Bíblia vai dizer que Davi, ele já recebeu a primeira unção sobre a cabeça dele, como rei de Israel. Capítulo 16 vai contar isso. Que Deus envia Samuel para descer à casa de Jessé. E da casa de Jessé, Deus escolheu um rei. Só que esse rei, quando Deus escolhe, ele não olha da forma que o homem olha, da forma que Samuel olha. Porque Deus, Ele olha para o meu e o teu interior. Deus, Ele quer de mim e de você o caráter que Ele colocou dentro de você, a dignidade que Ele mesmo colocou dentro de você, a fidelidade, a lealdade que Ele mesmo colocou dentro de você. Qual é o desejo de Deus? Que você possa extrair de dentro de você os adjetivos, as qualidades que Deus gerou em você. E quando que isso sai para fora? Tempo de crise. Não é no palácio, é no tempo de crise.
Mas Davi matou um urso no pasto, ninguém viu. Davi matou um leão no pasto, ninguém viu. Davi estava colocando para Deus aquilo que Deus colocou sobre ele. Por que Deus vai levar Davi por alguns extremos? Porque a nossa capacidade de entendimento é limitado. Achamos que já estamos entregando tudo o que nós temos para Deus, mas não é verdade. Deus conhece o meu e o teu interior, e é por isso que Ele vai te levar por um caminho de aperto, para que você entregue a Ele o que Ele te deu. E o que eu gero com isso? Eu influencio muitos, com as atitudes e testemunho de Cristo dentro de mim. Pedro precisou responder Jesus por 3 vezes, porque ele não entendeu. Pedro prometeu a Jesus, se possível, vai ter que me matar, mas o Senhor não morre. Quando Jesus foi preso, Pedro acompanhou de longe, porque Jesus sabia o que estava dentro de Pedro, mas ele precisava trazer para fora para Pedro conhecer o que estava dentro dele. E depois disso, declarar: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, agora você se conhece, agora você está apto a ser pescador de almas. A Bíblia vai dizer que Davi, depois de ungido, ele continua no pasto, trabalhando para o seu pai, cuidando das ovelhas, levando, alimentando também os seus irmãos na guerra. E numa dessa saída para alimentar e trazer notícia dos seus filhos para o seu pai em meio à guerra, Davi descobre que um filisteu chamado Golias afrontava o reino do céu por um bom período de dias. E que Saul, sabendo que aquele que se propusesse a brigar com Golias seria suicídio, ele teve cautela, entre aspas, não enviou ninguém. Saul, ele faz promessas, ele oferece recompensas, mas ninguém se levanta. Davi vai se levantar e vai dizer: eu vou contra esse que está afrontando o meu Senhor. Eu vou resumir para você entender. Davi, ele mata Golias. E quando Davi mata Golias, o seu nome notoriamente é conhecido no meio de Israel. Por quê? Porque Davi era um pequeno jovem, e fizeram música para Davi, cantando, exaltando o nome de Davi naquele momento, e Saul pega aquilo como uma afronta para ele. Começa então a perseguir Davi, depois que mata Golias, ele vai revezar o seu trabalho, cuidando do campo, das ovelhas do seu pai, e também do palácio, servindo a Saul, tirando os capetinhos deles. Só que a inveja toma o coração de Saul para perseguir a vida de Davi, e Davi foge. Para onde Davi vai? São 2 cavernas que Davi passa. Não é só a caverna do Adulão. Quando olhamos para 1 Samuel, capítulo 22, a Bíblia vai dizer que Davi, quando chega na caverna do Adulão, ele se depara por uma quantidade de homens. A Bíblia vai dizer que aproximadamente 400 homens, com qualidades negativas, homens endividados, homens apertados e homens de espírito desgostoso, ou seja, amargurado. Do lado de Davi,
na caverna, Davi estava debaixo de ameaça de morte, vai se esconder, e a Bíblia vai dizer que quando ele vai fugir de Saul, ele entra na caverna de Adulão e se depara com essa situação, e o povo foi ao encontro de Davi, porque as suas atitudes refletiu sobre aquele povo uma referência de um grande líder, uma referência de um grande líder. Ele tinha matado Golias. Aquele povo soube da notícia, mas talvez não soube da notícia que ele já tinha sido ungido, separado para rei, para reinar sobre Israel. E vai atrás de Golias, vai atrás de Davi na caverna. Davi em crise, e no salmo ele vai dizer: Senhor, olhei para a direita e não vi ninguém. Davi estava na caverna. Sabe o que Davi estava falando? Eu estou em crise e ainda tenho homens aqui que eu tenho que ajudar, mas a minha necessidade, eu não vi ninguém para cuidar da minha alma. Sabe o que é isso? Eu posso ser mais claro para você: no tempo da sua crise, é para você estender a mão e ainda dar socorro, porque quando você vai, no meio da sua crise, socorrer os necessitados, Deus vai cuidar de você, Ele vai sustentar você, no meio dessa crise. Posso ser mais claro? Não vai ser o homem que vai olhar para você e ficar com a carinha de dó e dizer: eu vou te ajudar. Não vai ser o homem. Não espere. Não espere. Não espere daquele que tem dinheiro. Não espere daquele que diz: olha, pode contar comigo. Não espere. Continue produzindo no meio da crise, e Jesus vai te dar sinal. Eu estou em crise nessa área, e Jesus vai dizer, Jesus vai enviar alguém e vai falar: ó, nessa área eu estou destruído. Você vai olhar e dizer: eu entendi, Jesus, eu também estou, mas eu vou estender a mão. É fato. É fato. A minha esposa estava em crise, porque o marido era um endemoniado, traía ela. Chegava as pessoas com a mesma situação dentro da igreja: não, vamos orar, vamos orar. Ela orava, Jesus restaurava aquele casamento, e ela se perguntava: mas Deus, e eu? Deus em silêncio respondendo: só estende a mão. Quando chegou o tempo, Deus restaurou e colocou no altar para pregar para vocês. Esse é o poder de Deus, esse é o Deus a qual você serve, e esse é o Deus a qual você tem que exaltar, louvar o nome dEle em meio à crise. Em meio à crise, na caverna do Adulão, esse Salmo 142 foi composto, esse poema. Davi, em meio à crise, ele liderou um povo falido, liderou um povo. Só que quando vamos para a 1 Crônicas, a Bíblia vai relatar a qualidade daqueles homens que Davi formou ali na sua crise. E aqueles homens se agregavam dia após dia, e na caverna do Adulão, em meio à crise, Davi permaneceu fiel, louvando ao Senhor e construindo um grande exército para o Senhor. Davi não parou, ele adorou. Davi, quando estava no palácio, ele dedilhava a harpa
A Bíblia diz que os espíritos saíam de Saul por conta da adoração de Davi a Deus, servindo. Ele não parou. Adorou no palácio, adorou na crise, adorou na caverna. Ele não parou. E muitas das vezes, nós não estamos em crise. Às vezes não temos o que queremos e desejamos e queremos parar. Mas não acontece nada na minha vida, não muda. Eu já tentei isso, eu já fiz aquilo e nada muda. É que talvez você está olhando para o externo, para fora, quando tem que olhar para dentro. A mudança precisa ser aqui dentro, porque não foi a exaltação de Davi na casa do seu pai Jessé, na frente dos seus irmãos, filhos de Jessé, em uma mesa que ninguém sentou antes de Davi. Ele não se deixou se exaltar, ele foi para o campo. Não foi degolando Golias e recebendo as recompensas do rei Saul que exaltou a Davi. Não foi o cântico aonde diz que Saul matou 1000 e Davi matou 10.000 que elevou a Davi. Não foi nada disso. Não foi nada disso. Tudo isso não alterou o que estava dentro de Davi. Olha como eu e você, nós somos falhos. Tão bom andar bonitinho. Hoje eu quis colocar uma camisa bonita que eu acho. Ela falou, não, essa aí não, pode tirar. Eu falei, sim senhora. Escolha uma. Não, você escolhe. Não, você escolhe uma. Aí ela falou que eu estou lindo. Aí o homem falho, ele se acha lindo. Né? Sou lindo para ela. Mas em outros tempos, esse mesmo homem se empolgava e fazia o que não devia. Nós somos falhos, mas nada disso alterou o que estava no interior de Davi. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem um caminho longo para a tua vida. Não olhe para essas situações, não olhe somente para a crise, olhe para a solução da crise, e a solução da crise é o que eu posso produzir em meio a essa crise. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: pode tirar algo de bom de uma coisa ruim? Claro que pode. O que? Não fazer. Eu aprendi que ele fez, quebrou a cara. Se eu fizer, também quebrarei a minha. Aprendi que eu não devo fazer. Não é porque teu irmão faz que você tem que fazer. Deus tem um mistério contigo, Ele tem uma liderança, Ele tem um povo para te entregar, Ele tem um povo para você falar do amor dEle, e esse povo ser direcionado como aqueles endividados, como aqueles amargurados de espírito, como aqueles que andavam em aperto, e fazer desses endividados um grande povo forte diante do reino de Deus. Vai sair da tua vida. E o que eu preciso, pastor? Colocar o teu coração primeiro na obra, primeiro no reino. Não deixar que a crise te tire do propósito. Qual é o propósito? O meu propósito é só estar na presença de Deus. Grande é o propósito.
porque é tudo que Satanás investe contra a tua vida para te tirar da presença dele. Mas eu não tenho ministério. Sexta-feira foi ministrado que Deus tem um ministério na tua vida. É na vida de todos. Como eu faço para conhecer? Faça como Davi. Em meio à crise, leia o Salmo 142 e pergunta: como Davi conseguiu e como que eu vou conseguir, Jesus? Ele vai te responder: ouça a minha palavra, e eu te mostrarei. Davi em Adulão, ele produziu uma liderança forte, como também produziu poemas adorando ao Senhor. Só que Davi, ele vai passar por um outro momento. Saul, ele se levanta para lutar contra os filisteus, e quando ele volta, um dos seus soldados vai dizer que Davi estava ali próximo, estava perto, porque Saul não esqueceu de Davi, de perseguir Davi. E Davi estava na caverna de Engedi, no deserto de Engedi. A Bíblia vai dizer que Saul, ele levanta, se não me falha a memória, 3.000 soldados, e vai atrás de Davi para matar Davi. Saul entra nessa caverna, cansado da batalha, ele vai dormir, e ali estava Davi, na mesma caverna, e os seus homens, lembra Davi, essa é a oportunidade que Deus te deu, quando te prometeu colocar os teus inimigos nas tuas mãos. Aí está Saul. Era a oportunidade de Davi, em meio à sua crise, eliminar o seu perseguidor. Só que não foi isso que Davi orou no Salmo 142. Davi orou no Salmo 142, pedindo para que Deus livrasse ele dos perseguidores que eram mais fortes do que ele, não que desse força para Davi matar o perseguidor. A oração, ela tem poder, e nós temos que estar posicionado na oração, naquilo que pedimos ao Senhor. E quando Deus der uma oportunidade, olhe para aquela oportunidade e veja se foi a direção que você pediu para Deus. Davi pediu para livrar, não para matar. Porque Davi já tinha a experiência de matar um homem mais forte do que Saul, a Golias, que inclusive colocou medo em Saul. Só que Davi, na sua liderança, ele vai demonstrar ali para com Saul o autocontrole. Para que o autocontrole? Para conscientizar o seu exército. E a compaixão para com Saul, porque Davi, segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, ele sabia que Saul também era ungido de Deus. Então ele tem a oportunidade ali de matar, mas ele não mata. O que ele faz? Corta a orla de Saul. E quando Saul está saindo da caverna, Davi grita: ei meu senhor, ei meu. A reverência. Ele presta reverência ao ungido do Senhor, que estava o perseguindo para tirar a sua própria vida. A Bíblia diz que ele prostra perante a Saul e adora: ei meu Senhor, e mostra: eu tive a oportunidade de te matar, mas temi
porque tu és um ungido do Senhor. E aqui está a prova, o pedaço da tua orla. A Bíblia vai dizer que Davi, em meio à sua crise, ele produz a capacidade de reconciliação. O que eu estou produzindo na minha crise é reconciliação? Será que na minha crise eu vou me afastar, nunca mais eu quero olhar para ele ou para ela, vou mudar de país, vou mudar de cidade, acabou? Ou eu vou propor uma reconciliação com aqueles que me perseguem? Davi produziu isso dentro da caverna. Uma reconciliação temporária. Mas ele produziu essa reconciliação. E quando olhamos para o que Davi vai produzir, olhamos para o espiritual. Espiritualmente, Davi produziu salmos que revela a sua confiança e a sua dependência em Deus em momento de dificuldade. Você sabe o que é dependência? O Senhor falou comigo essa semana. O que nós somos para Deus? Nós somos criatura. Aquele que nos criou, Ele tem uma capacidade superior a nós. Se Ele nos criou, Ele sabe da minha e da tua necessidade. Criou Adão e sobre Adão, para Adão, melhor falar, tinha tudo o que comer, para alimentar a necessidade da criatura. E muitas das vezes a gente se acha autossuficiente. Posso falar uma linguagem nossa? Eu trabalho, me arrebento de trabalhar, compro casa, carro, roupa, e quando estamos nessa autossuficiência, estamos esquecendo da nossa dependência. Porque se você conquistou, foi com saúde, foi com fôlego de vida que o Criador te proporcionou, foi com porta aberta de emprego que o Criador te proporcionou, foi a empresa que Ele entregou nas tuas mãos que o Criador proporcionou. Agora, autossuficiência, não dependo de Deus, então, tu não vai comer da erva do campo, tu não vai beber água, tu não vai vestir. Tu não vai vestir, por quê? Porque tudo que faz o tecido é meu. Então se vira. Quantos dias acaba o teu ciclo? Sem água, sem alimento. Davi estava falando na caverna do Adulão: tu és a minha dependência. Eu dependo de ti, eu confio em ti, e no meio dessa crise, espiritualmente, Davi estava trabalhando a sua mentalidade espiritual. O que é isso? Porque se ele olhasse para de onde ele saiu e para onde ele iria, ele tinha indagado, ele tinha questionado Deus. O Senhor me ungiu a rei para quê? Para isso? Mas não. Ele vai dizer: meu Senhor, no momento da minha dificuldade, eu te louvo com salmos. No momento da minha dificuldade, eu te adoro e exalo confiança e dependência de ti. Em meio à crise, o que nós estamos produzindo? Em meio à crise, Davi fortaleceu a sua fé e resiliência.
a fé em Deus, a resiliência. Agora eu sou um fugitivo, não tenho a proteção dos meus irmãos fortes, não tenho nem mais a rejeição do meu pai. Até o pai e os irmãos, quando souberam que Davi estava na caverna do Adulão, eles foram para lá. Até o pai, Davi, ele vai pedir proteção a Imeleque, se não me falha a memória, para a sua família, seu pai e sua mãe. Aí ele se depara naquela situação. Primeiro, eu tenho uma fé. E aonde eu aplico a fé? Naquele endividado, naquele pobre de espírito. Eu sei que Deus pode mudar essa situação. E Davi começa ali a transformar a vida daqueles homens pela sua fé, pela sua confiança, pela sua adoração a Deus, em meio à crise. Davi, ele trouxe para o espiritual. Aprendendo a esperar em Deus. Isso machuca. A verdade é que isso dói. Esperar em Cristo. Por que isso machuca? Porque essa bênção aqui me traz tanta facilidade e me gera tanta ansiedade e me distancia tanto do propósito. É muito rápido. Se eu quiser falar nos Estados Unidos agora, é só clicar aqui e ele me atende lá. Muito rápido. Na época de Davi, não. A velocidade era essa. Foi assim que ele formou aquele exército, trazendo espiritualidade para aquele povo, endividado, pobre de espírito e que vivia em situação de aperto. O que Davi produziu na caverna? Relacionamento. O que acontece nas suas crises? Você se distancia ou distancia o povo de ti? Se isola? O que Davi fez? Ele trabalhou o relacionamento dele. Ele moldou. O que é moldou? Aquele povo, ele tinha um modo de vivência, de olhar para as coisas, revoltado com o governo atual, vamos dizer assim, rebelde. E Davi, com o seu trabalho, com o seu relacionamento, ele vai moldando a forma de olhar, a forma de agir e o objetivo a ser alcançado daquele povo. Medrosos, infiéis. Em Crônicas vai dizer que Davi montou um exército leal ao rei, ao Senhor. Sabe, esse exército aqui, ele cresceu ao ponto de entrar com Davi na cidade de Davi, com a arca da aliança, com a presença de Deus. Como isso? Depois do molde. O que é o molde? Não, eu acho que tem que ser assim. E Davi estava falando, não é assim, é dessa forma. Mas por quê? Tem um porquê. Eu te explico o porquê. O nosso Deus, ele é fiel. Imagine o Davi no mesmo ambiente dizendo, o nosso Deus é um Deus que nos ouve. Imagine o incrédulo lá perguntar, onde tu está?
no meio da caverna, falando que Deus te ouve. Onde tu está? A fé deles foram moldados pela capacidade de relacionamento que Davi tinha. Qual relacionamento era esse? Aquele mesmo que soltava Davi no pasto com as ovelhas. Qual era o relacionamento? Era Davi, o pasto, as ovelhas e o meu bom pastor aqui comigo. Mas o bom pastor falava com você, eu não ouvia, mas eu sabia o que ele queria, e eu fazia com excelência. Relacionamento com Deus, o que é isso? Fazer com excelência aquilo que é para Deus. Fazer com excelência aquilo que é para Deus. E quantos estão me vendo? Só a ovelha e eu, o Todo-Poderoso. Já pensou Davi largando a marmitinha lá e deixando as cabrinhas, as ovelhinhas indo tudo embora do seu pai? Davi, ele tinha um relacionamento, qual? Um compromisso. Uma ordem do seu pai, vai para o pasto e cuida das ovelhas e protege as ovelhas. Ele tinha primeiro relacionamento com o pai, obediência, honra. Foi onde Davi aprendeu, no pasto, obedecendo simplesmente uma ordem do seu pai, e Deus moldando Davi. Como? Enquanto Davi cuidava do pasto, Deus enviava um urso para Davi crescer e extrair de Davi aquela proteção pelas ovelhas e matar o urso. E Davi continuava obedecendo ao seu pai e cuidando com excelência das ovelhas. Agora, eu preciso moldar um pouco mais o meu relacionamento com Davi. Vou mandar um leão. E a atitude de Davi, matou o leão. Qual é a resposta para Deus? Eu tenho um relacionamento, eu obedeço meu pai para proteger as minhas ovelhas, as ovelhas do meu pai. Quando Davi vai para a caverna, Deus coloca Davi em crise e manda todos aqueles que estão em crise para dentro da caverna. Por quê? Porque Davi tinha capacidade, ele foi moldado sozinho para ter relacionamento em tempo de crise. Davi não passou pela AMB Morumbi, Harvard, não. Nenhuma faculdade tem a capacidade do relacionamento que Deus propõe à minha vida e à tua vida. Os aprendizados que nós temos com Deus, extraímos, não tem em faculdade. Melhor, não tem no Google. O que Davi produziu? Liderança. Estou falando mais uma vez sobre liderança. Ele refinou o seu caráter de líder, demonstrando paciência, demonstrando com quem? Com os endividados, com os apertados e com os amargurados. Paciência, empatia e sabedoria. Em tempos de crise, grave isso. Em tempo de crise, produza paciência, empatia e produza sabedoria. As cavernas, portanto, se tornaram os locais de aprendizado para Davi, de transformação
para Davi e de produção de valores que marcaram a trajetória de Davi. Levante as suas mãos. A crise que você vive hoje é para marcar a tua trajetória como servo de Deus, é para marcar a tua trajetória como um homem de Deus, uma mulher de Deus, um chefe da casa de Deus, um sacerdote, um filho de uma família que não profere a mesma fé. Deus vai te encher de sabedoria, te encher de empatia e vai te encher de paciência para que a sua trajetória com Deus seja marcada pela a fé e pela a adoração àquele que vive. Se coloque de pé. Elias, quando na caverna não produziu nada, mas teve sensibilidade em ouvir o Senhor. Pedro, na crise, ele produziu uma liderança negativa. Ainda assim, Jesus foi atrás dele, porque tinha um propósito. Para pastorear o povo de Deus. Davi, na sua crise, ele não ficou parado. Davi na caverna, ele só trabalhou. Davi na caverna, ele só produziu. Davi na caverna, ele só apresentou resultado a Deus. É isso que Deus quer de mim e de você, extrair de nós aquilo que está dentro da qual nós não conhecemos. E por isso precisamos passar por crise, não viver nela. A crise não é para te matar, a crise não é para te esconder, a crise é para mostrar quem Deus é na tua vida. E como que isso vai acontecer? Honrando Ele, adorando Ele, confiando nele, nessa situação. Por quê, meu pastor? Porque Ele te viu no pasto. Quando você matou o urso, quando você matou o leão. Ele te viu quando você matou Golias. Ele te viu. Ele te viu no palácio. Ele te viu na caverna. Ele viu que você é capaz de honrá-lo. E Ele está aqui. Envolva o Espírito Santo com você assim, ó, se abraça. Chama Ele para te abraçar assim. Fale com Ele, fala: Senhor, eu sou tão falho. Fale com Ele, igreja. Aquele que ouviu Davi na caverna, Ele está dentro desse templo. Assim como Davi no Salmo 142 expressou para Deus as angústias dele. Para Deus, Ele te fortalece, Ele firma os teus pés nessa rocha chamada crise. Ele está no meio da crise com você, Ele ouve a tua voz, Ele ouve a tua oração, Ele sabe do teu gemido, Ele sabe do teu choro, e te diz nessa noite: filho, eu te amo, eu te amo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, eu oro a Ti, Senhor, pelos endividados que aqui estão, que estão em casa assistindo, meu Deus. Eu oro a Ti, Senhor, por aqueles que estão com um espírito desgostoso, amargurado, entristecido, ferido, meu Deus.
Eu apresento a Ti, meu Senhor, porque assim como Davi, ó Pai, nos dá por exemplo de fé e confiança em Ti, eu quero extrair de mim, Senhor, aquilo que eu não conheço, como também a vida dos meus irmãos. O Senhor sabe da capacidade de cada um, mas nessa noite, abre o nosso entendimento para entender, ó Deus, o Teu propósito, para que no meio do sofrimento, não deixamos de exaltar o Teu nome, e de Te adorar, Senhor. Assim como o Senhor levantou, ó Deus, aquele exército ali na caverna do Adulão, Senhor, levanta esse povo em meio à dificuldade, em meio à crise, feridos, Senhor, chateados, abandonados, mas Tu és aquele que junta e traz moradas, traz sustento, traz o recurso, traz a provisão, traz a necessidade. Tu és a nossa fortaleza, meu Senhor. E assim, meu Deus, despede a Tua igreja, debaixo dessa palavra. Muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra, Senhor, porque foi ministrada para o Teu povo, que serve também para a minha vida. Debaixo dessa adoração, Senhor, eu peço a Tua bênção, a Tua igreja, adorando ao Senhor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Os olhos dele estão sobre Ti. Teus braços é meu descanso. Os olhos dele nunca saiu de Teus Ti. braços é meu descanso. Ele tem bálsamo para a sua vida. Ele tem descanso, Ele tem resposta em meio a essa crise. Teus braços é meu descanso. Você crê nisso? Você crê nisso? Aplaude ao Senhor Jesus. Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus. Quero saber se tem alguém no nosso meio que nunca confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tem alguém no nosso meio? Levanta a mão para mim te conhecer. Eu não conheço Jesus, eu nunca confessei como meu único e suficiente Salvador. Ou se você quer reatar a sua aliança com Cristo. Tem alguém no nosso meio? Não tem? Então levante as suas mãos, aplaude ao Senhor, pois Ele é digno, em nome de Jesus.